correção do exercício 19C. Na letra C, a expressão que determina a função aplicada em x é a seguinte: raiz quadrada de x menos 7. Vou fazer a observação que eu fiz ali no exercício anterior. Aqui não tem nada, tá certo? Aqui, então, o índice é igual a 2. E o 2 é um número par. Quando eu tiver uma raiz com índice par, aí o radicando, o número que está dentro da raiz, tem que ser diferente. Desculpa, ele não pode ser negativo, tá? O que é não ser negativo? É ser zero ou maior do que zero. Então, nesse caso aqui, ó, a minha condição de existência é que o x menos 7 seja maior ou igual a zero. Pronto, essa é a condição. O que os autores fazem? Eles isolam o x, tá? No meu caso aqui, pessoal, se fosse uma prova minha, não vejo problema, tá? No vestibular, ele vai querer que você isole. O que é isolar o x? É só passar o 7 para o outro lado junto com o zero. Então, aqui vai ficar que o x é maior ou igual a 7. O 7 estava subtraindo, passou, ele fica somando. Prontinho, pessoal. Eu já tenho a minha condição de existência, eu já posso escrever o conjunto domínio. Então, o conjunto domínio é igual a todo x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 7. Prontinho, está feita aí a correção da letra C. Vamos agora, então, à letra D. Na letra D, eu vou ter o seguinte como lei da função. F de x é igual, no numerador, raiz de x menos 2, no denominador, só o x menos 3. Bom, nesse caso aqui, eu tenho várias operações associadas a essa função. Eu tenho x menos 2, então tem uma operação de subtração em cima. Para subtração não tem problema. Eu tenho x menos 3 embaixo, tem outra operação de subtração, também não tem problema. Só que aí eu tenho uma raiz no numerador. Para essa raiz, o índice é 2, tá certo? Então, vou anotar aqui, ó, índice, o índice é esse númerozinho aqui, ó, vou até colocar aqui o 2, tá? Então, o índice é igual a 2 e ele é par. Então, qual a condição de existência para essa raiz? Como o índice é par, a condição de existência é que o x menos 2, o que está dentro da raiz, seja maior ou igual a zero. Então, eu vou precisar de um x maior ou igual a 2. Então, lembrando, eu escrevi a condição de existência, a operação, o x menos 2 maior ou igual a zero, e passei o 2 para o outro lado somando, tá certo? E pensa também na conta. Se eu pegar um 3, fizer 3 menos 2, vai dar 1. É maior ou igual a zero. Se eu pegar um 4, menos 2 vai dar 2. É maior ou igual a zero. Tudo bem? Percebam que tem coerência. Só que aí tem um problema. Nessa função aqui, eu tenho outra condição de existência. Professor, como assim outra condição? É que nessa expressão aqui, eu tenho uma divisão também. E o que não pode acontecer na divisão? O denominador, o número de baixo, não pode ser zero. Então, esse x menos 3 tem que ser diferente de zero. E para que o x menos 3 seja diferente de zero, o x não pode ser 3. Pensa bem, ó, se eu colocasse o 3 no lugar do x, 3 menos 3, zero. É o mesmo que pegar o menos 3 e passar somando. Então, nesse caso aqui, na letra D, eu tenho duas condições de existências para serem observadas. Professor, eu posso ter mais de duas? Pode. Eu posso colocar uma expressão do tamanho que eu quiser. Posso colocar quantas operações forem necessárias. A condição de existência está associada à operação. Então, no nosso caso aqui, as principais condições de existência, normalmente as únicas, tá? Serão em relação à raiz com índice par, o valor de dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, e quando eu tiver o x no denominador da divisão, porque na divisão o número de baixo não pode ser zero. Isso. Na divisão, pessoal, o de baixo nunca pode ser zero. Ó. Coloca aí para você. Primeiro mandamento da matemática. Não dividirás por zero jamais.
Tá certo? Olha o pleonasmo, mas vale, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, considerando as duas condições de existência, como é que fica o meu conjunto domínio? Então, o domínio é dado por todo x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 2, mas percebam que se ele for maior do que 2, pode ser o 3, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a segunda parte da restrição. E o x tem que ser diferente de 3. Então, para que essa função exista, o domínio tem que ter essas restrições aqui, ó. Então, para que ela exista, eu só posso pegar um x que é maior ou igual a 2, contanto que não seja o 3. É isso que ele diz no domínio ali, tá certo? Prontinho, pessoal, tá feita aí então a correção, tá? Comentada do exercício 19.